Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Começamos a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. E hoje dizemos muito obrigado pela visita aqui nos nossos estúdios, conosco, com você, nosso telespectador amigo, que está em sintonia com o programa Fala Vereador. Hoje é dia de agradecermos a visita do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Vereador, muito boa noite, obrigado por o senhor estar aqui conversando e para conversar com a coletividade itajaiense através da TV Câmara. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Para nós é um prazer, até porque já fazia algum tempinho que a gente não vinha, então certamente tem bastante assunto para a gente conversar com o público. Eu não sei se vai dar tempo para a gente exaurir todos esses assuntos aqui, mas vamos dar um jeito aqui de a comunidade saber o que o senhor pensa, o seu trabalho parlamentar. Outros assuntos, aí nós estamos às portas praticamente de uma eleição para deputado e tal, que no nosso estado, a Câmara dos Deputados, Brasília, enfim, vamos conversar sobre isso também. Mas, vereador, de início eu gostaria de que o senhor falasse aos nossos telespectadores, aos quais eu digo muito obrigado pela sintonia sempre, porque há dias aconteceu nessa Casa de Leis acirradas discussões sobre os novos valores do IPTU a serem cobrados a partir do próximo ano. E o senhor foi uma das pessoas que mais usou os microfones, junto com os demais nobres edis, e foi contrário a essa situação, ao projeto. O senhor foi voto vencido. O senhor pode falar sobre essa situação, vereador? Claro, acho até que devemos, né? E vejam que nós fomos... eu recebi alguns elogios de eleitores, de pessoas que acompanharam a discussão, dizendo que nós fomos incansáveis na defesa daquele projeto. Eu, o vereador Robson, o vereador Fernando, o vereador Rubens, principalmente, mas outros vereadores conosco, o Otto, o Lapa, o Beto Cunha, enfim. E nós fomos incansáveis por uma razão muito objetiva. Nós precisávamos de um voto, porque em que pese o resultado ter sido 11 a 8, se não me engano, era um projeto de lei complementar, que precisa de maioria absoluta, então eles precisavam exatamente de 11 votos. Então, mesmo que nós perdêssemos a votação por 10 a 8, por exemplo, a gente ganharia o projeto. Né? Eu, inclusive, tinha explicado a alguns eleitores meus que se eu me abstivesse, era uma estratégia, porque se a gente conseguisse mais um voto, eu me abstiveria para a gente perder a votação por um voto a menos, para não dar um empate para o presidente desempatar. Então, ou seja, nós traçamos estratégias no sentido de tentar sensibilizar um voto daqueles que estavam no governo declarando voto favorável ao projeto. Infelizmente não foi possível, o projeto passou, e nós dizemos infelizmente porque essa ideia de que atualizar a planta genérica de valores tem que necessariamente vir com aumento de imposto é uma ideia que é um ponto de vista que vem do governo, que é arrecadar mais. Mas do ponto de vista do contribuinte ou do ponto de vista da justiça, do poder judiciário, do meu ponto de vista, isso não faz o menor sentido. Mas você pode muito bem atualizar a planta genérica criando alíquotas menores e dando menor impacto ao contribuinte. Obviamente o senhor vai continuar sobre esse assunto, me permita a interrupção, mas quando se fala, por exemplo, que esses valores estavam extremamente defasados, como é que fica essa situação? Defasados em relação ao valor real. Na verdade, Carlos Antônio, a planta genérica ela é uma referência para a base de cálculo do IPTU exclusivamente, porque em alguns casos o ITBI também, Itajaí não, porque o ITBI está fora disso. Essa planta não precisa necessariamente corresponder ao valor do mercado. É até bom que não corresponda, porque senão, como o mercado varia para cima e para baixo, pode ter situações em que você vai ter o valor venal estipulado pela prefeitura maior do que o valor do mercado, o que daí, pela jurisprudência pacífica do país, é inadmitido. E é o que vai acabar acontecendo em muitos casos aqui em Itajaí, porque a gente já fez uma verificação, inclusive confrontando com laudos técnicos, que pelo menos 30% dessa planta está supervalorizada, sobrevalorizada em relação àquilo praticado pelo mercado. Então, individualmente, quando o cara receber o carnê, se ele identificar isso, ele pode entrar com mandado de segurança e vai ganhar na justiça o direito de pagamentos. Mas nós poderíamos evitar isso se essa planta tivesse um pouco subvalorizada, 20%, 30% subvalorizada em relação ao mercado. O que é fundamental nessa planta genérica? Que haja justiça tributária. Então, se o teu terreno vale 10 vezes mais do que o meu, tu tens que pagar sobre 10 vezes mais do que o meu.
Essa proporcionalidade territorial já aconteceu em 2012, quando nós aprovamos lá, e eu estava nessa casa, quando nós aprovamos lá uma nova planta genérica, que de fato não atingiu os valores de mercado, mas está bem proporcional. E aí basta o contribuinte, para ver que essa minha afirmação é verdadeira, ele pegar o carnê de um bairro como Imaruí, como Santa Regina, e comparar com bairros como Centro, Fazenda e Praia Brava. Ele vai verificar que a diferença do valor do terreno lá no Imaruí, o valor do terreno no Centro, na Fazenda ou em Cabeçudas, é muito maior do que esse. Então, como essa proporcionalidade já existia, o que o governo quis fazer atualizando a planta genérica era só botar mais dinheiro no caixa e fazer com que as pessoas paguem durante os próximos anos mais 15, mais 15, mais 15, porque houve o limitador de 15%. Quando eles disseram que precisava equacionar porque o rico paga pouco e tal, isso era uma grande mentira que eles estavam contando, mesmo porque na prática o rico vai pagar o mesmo 15% do que o pobre, né? E considerando que os menores valores de reajuste estão aí na casa dos 40%, o menor reajuste, e considerando que a lei impõe uma nova reavaliação da planta em 4 anos, a verdade é que todo mundo vai pagar durante 15%, sabe-se lá até quando. Então, a maneira como esse projeto chegou na Câmara, a toque de caixa, com pedido de urgência furado, porque não tem anterioridade nonagesimal para fins de aprovação da base de cálculo de IPTU, ou seja, nós poderíamos aprovar até o dia 31 de dezembro para valer ano que vem. Então, a urgência, a maneira como ele foi colocado, tudo isso nos impôs fazer essa defesa no sentido de ir contra o projeto. Infelizmente passou, há ainda na esfera judicial uma possibilidade de a gente reverter, mas como se trata de lei, não cabe ação popular, tem que ser uma ação direta de constitucionalidade, isso tem que ser proposto por algum sindicato e tal, não pode um cidadão comum, nem eu, nem aquele que está nos ouvindo, fazer essa contestação judicial do ponto de vista genérico. Ele vai poder fazer, como eu disse, depois, se ele receber o carnê, e verificar que houve abuso em relação ao valor venal, né? Não cabe uma ação coletiva? Coletiva não, a não ser ação direta de inconstitucionalidade, que daí teria que ser a OAB ou um sindicato de representação nacional. O próprio contribuinte, ao receber o carnê, se ele se achar ele individualmente prejudicado, né? Se ele observar que o valor venal, que a prefeitura está dizendo que é o valor venal dele, não corresponder com o valor de mercado, for maior da prefeitura, ele tem direito a que a base de cálculo venha para o valor de mercado e não por aquele que a prefeitura está estipulando. Basicamente é isso. E vão ter vários casos, com certeza, isso eu afirmo, vão ter vários casos em que isso vai acontecer. Vereador, agora como é que fica? Serão 4 anos, 15%? Vai depender, porque tipo assim, tem aumentos nas regiões mais valorizadas, Praia Brava, Fazenda, Centro, outros bairros mais valorizados, Ressacada talvez, em que os aumentos passam de 100%, né? Vão até muito mais do que isso. Então, teoricamente, essas pessoas vão demorar mais tempo para conseguir chegar nesse valor. Equalizar esse valor. Tá, né? Num caso de 150%, demoraria em tese 10 anos. Na verdade, um pouco menos, porque vai ser 15 sobre 15, aí os 15 sobre 30, daqui a pouco 15 sobre 45, né? Mas vai demorar, enfim, 8, 9 anos para chegar no valor do seu IPTU. Quem mora num bairro com imóvel menos valorizado vai demorar pelo menos 4 anos, 3, 4 anos, para chegar no 40%, no 45% de aumento. O que eu quero dizer é o seguinte, como tem uma reavaliação da planta daqui 4 anos, porque isso é uma obrigação, é possível que mesmo esse cidadão, que teoricamente vai parar de pagar em 4 anos, possa ter que pagar mais ainda no quinto, no sexto e tal. Então, do ponto de vista do rico e do pobre, ficou a mesma coisa, isso todo mundo vai pagar. Por força de uma reavaliação que é obrigatória daqui a 4 anos. Que é obrigatória daqui a 4 anos, porque isso também está consignado na lei, já foi consignado, na verdade, em 2012, né? E há outro componente importante aí também, que essa lei já havia sido votada e rejeitada pela Câmara no final de 2016. Isso é fundamental que se diga. Quando o prefeito Jandir mandou aquele projeto em dezembro de 2016, do ano passado, portanto, ele não mandou porque ele quis, ele mandou porque o prefeito atual quis. Tanto é que você vai se lembrar, veio com a assinatura do prefeito atual, que ele abonou aquele projeto e foi rejeitado pela Câmara. Então, para a gente, isso já era uma matéria vencida. A Câmara tinha dito, no final do ano passado, o seguinte, olha, nós não queremos aumento de imposto, vamos deixar assim por enquanto, daqui 4 anos a gente vê. E, infelizmente, o prefeito, com sede de arrecadar, já no primeiro ano mandou o projeto, ignorando o apelo de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil,
o Sinduscom, Intersindical Portuária, Associação Empresarial, Observatório Social, entidades que eu estou citando porque enviaram correspondências à Câmara pedindo, não entrando no mérito do projeto, evidentemente, mas pedindo um pouco mais de diálogo institucional para que se chegasse num texto mais adequado e num impacto menor, evidentemente, ao contribuinte. Bem, meus amigos, aqui está o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos falando sobre o seu posicionamento a respeito do seu voto com relação ao IPTU, que vai valer os novos valores votados nessa casa, que estarão valendo a partir de 2018. Eu peço licença ao senhor, a senhora, o senhor também que está em sintonia conosco. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. Vereador, já deixando aqui no ar o seguinte, o senhor entrou com matéria nesta Casa de Leis também falando sobre a questão da taxa de lixo, que também é uma preocupação da sociedade itajaiense. Vamos falar sobre isso depois? Vamos sim. Peço licença a você também, um instante só. A gente já volta hoje aqui no Fala Vereador. Nicolas Reis Moraes dos Santos, vereador do PDT. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Hoje conosco o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, vereador do PDT. Conosco aqui o nosso repórter cinematográfico, o Bruce Marques, na suíte nosso amigo Abelardo, mestre Abelardo do Fluminense e tal. Ele anda meio assim, mas depois de domingo parece que ele teve um alento e tal, né, Abelardo? Beleza. E também gostaria de agradecer a presença do Samuel e do Richard Maus, juntamente essa equipe que leva até você as imagens e o som da nossa TV Câmara. Muito obrigado. Fiquei de mandar um abraço também de toda a nossa equipe aqui para Kátia e para Tamara. Hoje especialmente, porque em outro programa atrás eu agradeci também a presença do outro assessor seu, que é o Edson, e elas reclamaram que por que só o Edson? Então um abraço do programa Fala Vereador para Tamara e para Kátia, tá certo? Equipe boa, hein, vereador? Sem dúvida, hein? sem dúvida. Vereador, e a taxa de lixo que o senhor apresentou matéria nesta Casa de Leis, o senhor pode detalhar esse assunto para os nossos telespectadores? Claro que sim. Mas antes vou me reservar o direito de mandar também os meus abraços. Por favor. Para as mesmas pessoas, todos os técnicos da TV, grandes profissionais. Para os meus assessores, os 3, sem distinção. Sem distinção, porque senão vai dar rolo. E para os professores Natan e Diego, que eu estava em reunião com eles agora, tive que sair correndo, inclusive cheguei aqui atrasado, e eles disseram, olha, tu vai dar entrevista, então manda abraço para a gente. Tá dado um abraço. Carlos Antônio, eu vou responder a pergunta concluindo a resposta do IPTU, porque elas têm muito a ver. Né? Veja no IPTU, por exemplo, quando a gente fala dessa questão da planta genérica. Se você tem um imóvel só, no bairro Cordeiros, por exemplo, ou no São Vicente, para citar os bairros maiores da cidade, que diferença faz se o teu imóvel saiu de 500 mil para 1 milhão? Não faz diferença nenhuma, porque no resto da cidade os imóveis valorizaram tanto ou mais. Então, se você pegar a sua casa, sua única casa, e vender ela por 1 milhão, você vai comprar na rua na frente, você não vai conseguir se mudar para a Jurerê Internacional. É por isso que a gente diz que é injusto você tocar aumentos acima da inflação para um contribuinte que não teve, que não oferiu vantagem alguma com a valorização do seu imóvel, porque ele não vai, com aquilo ali ele não ficou rico, ele continua tendo a mesma vida difícil que ele tem, trabalhando, enfim, para sustentar o seu pequeno conforto, da sua família, etc. A taxa do lixo na garagem é mais ou menos a mesma coisa. Garagem não produz lixo, pelo amor de Deus.
né? Quando você cria um critério de metro quadrado para cobrar a tarifa de lixo, tudo bem, é um critério, podia ser número de pessoa na residência, tu podia criar vários tipos de critério. Eu acho adequado criar um critério de metragem quadrada. Quanto mais metro quadrado, presume-se que mais você produz lixo. Mas dentro de uma residência, de um apartamento, de uma casa, de um comércio, não numa garagem. Então, quando as pessoas foram tomadas de surpresa ao receberem carnês autônomos para pagar taxa de lixo sobre as suas garagens, elas foram reclamar à concessionária, que disse, não, isso tem que reclamar lá na prefeitura. Aí a prefeitura dizia, não, eu mando o cadastro para a concessionária, reclama lá na concessionária. E aí o contribuinte ficou sem ter para quem reclamar, essa é a grande verdade. E procurou o Poder Legislativo. Nós desenhamos um projeto de lei muito simples, dizendo o seguinte, fica vedada a cobrança de taxa de lixo em garagens autônomas. Por que autônomo? Porque quando ela não é autônoma, eu não tenho como saber se ela existe, né? Mas quando ela é autônoma, eu tenho, porque ela está lá no cadastro da prefeitura como uma garagem. Então, ou seja, o município vai estar vedado de mandar essas matrículas à concessionária e a concessionária, consequentemente, de cobrar essa taxa do lixo do contribuinte. Para mim, é uma coisa absolutamente óbvia, que não precisava sequer de lei para ser colocada em prática. Mas como tem sido cobrado e ninguém sabe quem é que está cobrando, se é o município diz que é a concessionária diz que é o município, então vamos tentar pacificar isso. Essa matéria está em trâmite nesta casa, vereador. Está em trâmite, já teve parecer favorável das comissões todas, sofreu um pedido de vistas e deve estar sendo votado aí nos próximos dias. A gente espera que com aprovação. Vereador, outra situação que diz respeito ao município itajaiense e de extremo interesse dos nossos cidadãos é com respeito à vinda ou não de um presídio federal de segurança máxima para a nossa cidade. Inclusive, foi motivo de audiência pública aqui nesta casa. Qual é a sua opinião? O que o senhor pensa, vereador? Carlos Antônio, eu sou contrário por algumas razões que eu passo a declinar. Assim. Primeiro porque esse assunto, na minha opinião, ele foi vencido quando nós aceitamos, entre aspas, a penitenciária estadual da Canhanduba e o presídio. Né? Quando nós aceitamos aquilo, foi no sentido de tirar o presídio do centro da cidade, porque ele estava ali no Nossa Senhora das Graças, atrás da universidade, sempre com transtorno, para quando vai locomover preso, aparato policial, daquilo gerava medo, sensação de insegurança nas pessoas, depunha contra a imagem da cidade, porque o Contorno Sul é um lugar onde os turistas entram, por onde eles entram e saem e tal. Então, tudo bem, vamos levar para lá. Agora, eu acho que a nossa contribuição enquanto cidade polo para a segurança pública, a gente deu ao instalar esses 2 presídios, sabe? Mais um de segurança máxima. Toda essa região, e mais do que a região, o Estado, já utiliza da nossa penitenciária para trazer presos que vêm das mais diversas regiões, sabe? Então, por que essas regiões não abrigam, então, o presídio federal no nosso lugar, se nós já estamos dando a nossa parcela de contribuição? Quando recentemente houve esses ataques do PGC, vocês vão lembrar bem que um deles foi num ônibus que estavam vários universitários na frente da universidade. Enquanto eles tocavam o coquetel molotov dentro do ônibus, ele já pegava fogo. Ainda tinham estudantes saindo. Então ninguém se feriu, mas havia uma potencialidade enorme para acontecer ali uma grande tragédia. E certamente um presídio de segurança máxima federal, onde estão os presos da mais absoluta e alta periculosidade, traficantes de droga importantes, de cidades longe da nossa, lá do Rio de Janeiro, das grandes capitais, Belo Horizonte, São Paulo. O que nós vamos trazer esses caras para cá, sabe? Para mim não faz o menor sentido. Infelizmente, me parece uma matéria vencida, porque está no orçamento da União lá já, presídio federal de Itajaí, e os valores que vão ser colocados. Então, me parece que o prefeito já apertou a mão do ministro da Justiça, mas o que a gente puder fazer para tentar evitar isso, nós vamos fazer. A sociedade civil tem se mobilizado, a associação empresarial se manifestou frontalmente contrária, né, por expedientes, por declarações públicas do seu presidente, que inclusive esteve na nossa audiência pública. Esse assunto aqui na Câmara teve a participação enquanto vanguarda do vereador Fabrício Marinho, mas logo recebeu apoio, eu imagino que unânime, não posso afirmar se unânime, mas eu tenho certeza que da maioria dos vereadores, e meu apoio inclusive. Eu não acho que seja o fim do mundo se acontecer, mas acho que a nossa contribuição à segurança pública do Estado nós já demos e não recebemos em troca, porque quando a gente vai observar
deslocamento de efetivo é muito comum. Nós perdemos para Joinville, para Florianópolis, para Criciúma, para Lages, sem razões de critério que sejam justas, né, e lógicas. Então, eu, se fosse prefeito da cidade, empurraria esse problema para outro município. Só, aqui a gente já tem 2 e já é demais, né? Fica com isso para vocês. Eu ouvi qualquer coisa a respeito do medo das pessoas do entorno do presídio. Viriam moradores, digamos, pessoas morarem aqui ligadas aos presos, possíveis presos e tal, e de segurança máxima deverá vir os piores, digamos, né? O senhor acredita nisso, vereador? Olha, eu não sei, isso é uma situação em tese hipotética, mas certamente ela pode acontecer, por que que não, né? Eles falam muito na geração de emprego, que bom, né? A gente sabe que Itajaí, em que pese estar bem, ela tem de fato alguns problemas de emprego, mas vamos pensar em gerar emprego em outras áreas. Agora, é evidente que esses presos que estão numa penitenciária dessa natureza, eles são ricos, eles têm fontes lícitas e ilícitas de recursos. Então, eu não acho impossível que algumas dessas famílias venham de fato para cá e se instalem aqui, compram uma casa de praia, sei lá, né? Então é bem isso, eu acho que os moradores da Canhanduba têm toda a razão. Para que nós vamos provocar esse tipo, ainda que potencialmente esse tipo de imigração? É tudo que a gente não quer, né? A gente quer indústria, a gente quer serviço, a gente quer comércio. Isso a gente quer. E a né? questão do Pode emprego? vir de qualquer lugar do Brasil para investir e gerar dinheiro. Agora, presídio, né? A questão do emprego tão propalado e tal, fala-se em números de 400 empregos. Seriam todos esses 400 empregos ao itajaiense? Acho que não. Também acho que não, né? Também acho que não. Perfeito. Eu vou pedir licença novamente ao senhor, à senhora, ao senhor também, nosso telespectador, para que a gente vá a um rápido intervalo e volte na sequência conversando com o vereador hoje aqui nos nossos estúdios, o vereador do PDT, que é o Nicolas Reis Moraes dos Santos. Vamos conversar com o vereador sobre uma possível situação, não dá para falar em candidatura, nem pré-candidatura ainda, vamos ver, mas o senhor almeja uma cadeira na Assembleia o ano que vem, nas eleições? Vamos ver, pode ser isso? Claro. Então vamos saber. Por quê? Porque Itajaí precisa de representatividade na Assembleia. É hora de nós termos representantes nossos na Assembleia Legislativa, bem como na Câmara Federal. Mas vamos conversar com o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos sobre esse assunto logo após o nosso intervalo. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Vamos para o último bloco com o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Vereador, o senhor almeja uma cadeira na Assembleia Legislativa, eleições do próximo ano? Está batendo na porta já. 2017 foi muito rápido e eu acho que 2018 vai ser mais rápido ainda, porque agora vem Natal, logo em seguida Carnaval, depois tem Copa do Mundo e chegamos ao final do ano de 2018, porque tem eleições em outubro. Olha, Carlos Antônio, sim, né? Eu acho que o eleitor de Itajaí já se acostumou comigo candidato, né? Eu tenho 6 eleições já. 3 vitoriosas, 3... Eu diria 2 em que eu fui derrotado e uma que eu empatei, porque eu acabei... em que pese ter sido derrotado, acabei conquistando, ainda que parcialmente, por algum período, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Eu quero sim, né? Eu me candidato muitas vezes até
contrariando as apostas, as expectativas mais possíveis, porque eu acho que é meu dever, se eu discordo da maneira como as coisas estão acontecendo, eu colocar o meu nome e as minhas ideias ao crivo do eleitor. E eu tenho muito orgulho de nunca ter sido mal votado. Eu sempre ainda, por exemplo, deputado federal, eu não cheguei, mas eu tive 28 mil votos. Eu considero uma votação muito expressiva e tenho o maior orgulho dela. Para prefeito a mesma coisa, não deu para chegar, mas fiz praticamente 20% dos votos da cidade, o que é um contingente, tanto proporcionalmente quanto em número absoluto, muito grande e que me dá também muito orgulho. Então eu pretendo sim continuar me candidatando e tentar mostrar para as pessoas que é possível fazer política de maneira diferente, né? Imprimir um novo jeito de fazer política. As pessoas elas têm uma expectativa errada da política porque elas veem os políticos fazendo sempre a mesma coisa e se sucedendo nas mesmas velhas práticas. Então é difícil a gente enxergar uma coisa nova. Mas essa coisa nova existe, ela pode ser diferente. A gente consegue mudar paradigmas, tanto na política quanto em qualquer coisa da nossa vida social. Agora, dizer se eu vou ser candidato ou não, isso é muito prematuro ainda, né? Existe a vontade, evidentemente que sim, né? Vontade, uma inclinação muito forte, eu sempre tive e certamente tenho de ser candidato. Agora, eu estou num partido em que eu estou tendo muita dificuldade de relacionamento local, em que pese eu tenho uma relação muito boa com a direção estadual. Do ponto de vista municipal, isso sob o aspecto político, evidentemente não pessoal, né? Sim, claro. Mas eu tenho discordâncias programáticas muito sérias com relação aos caminhos que o partido tem tomado. Então, não sei se eu conseguiria ser candidato hoje pela agremiação em que eu estou, onde eu estou filiado, em que pese isso também ser prematuro de se dizer, porque essas coisas podem se construir ao longo dos próximos meses. E se houver, eventualmente, a tal da janela, que pode ser que aconteça, ou pode ser que já esteja aberta por força da legislação aprovada em 2015 para março do ano que vem, é possível também que a gente possa fazer a migração de partidos. Ainda daria tempo? Daria tempo. Se eu fizer isso, eu quero fazer isso de maneira totalmente transparente, dizendo para o meu eleitor, Tanto perguntando... é que o senhor já está falando sobre isso. Eu acho isso muito elegante até. Perguntando a opinião dele, porque se ele disser para mim não, também não vou, né? Perfeito. Então, fazer isso de forma transparente. Mas se as condições eu considerar que as condições forem viáveis nesse partido ou em outro, eu certamente vou me colocar à disposição e dialogar de maneira reta e transparente com o meu eleitor e com a população de Itajaí em geral. Essa é a opinião, esse é o seu desejo. O senhor falou sobre o senhor. Mas Itajaí é pródigo, vereador, em apresentar 6, 8, 10 candidatos e a gente morre na praia. Há anos isso tem acontecido. Há anos isso tem acontecido. A Câmara Alta, por exemplo, acredito, desde 82 com o Arnaldo Schmidt. Não, depois com o Pacheco, né? Até 94. Orlando Pacheco, até Orlando Pacheco. Acho que o mandato dele se encerrou em 94, se não me engano. Exatamente. Mas imagine, 94. Sim, nós estamos falando de 20 e tantos anos. Né? Quase 30 anos. É uma incomensurabilidade de tempo e Itajaí não tem essa representatividade. Não existe ainda algumas conversas entre as agremiações partidárias de Itajaí para que não sejam apresentados tantos candidatos? Poderia haver uma prévia entre uma coisa suprapartidária, digamos? Isso pode acontecer ou, no final das contas, não tem maneira? Qual é a sua opinião? Acho que isso é utópico. É utópico, vereador. Estou querendo demais, vereador. E também não creio, ainda que seja um fator, evidentemente, sim, dentre outros vários que existem, mas que compõe talvez esse resultado ruim que Itajaí tem, eu acho que ele não é um fator determinante. Porque assim, se a gente for para a região de Criciúma, a região de Criciúma tem 5 deputados federais. 5 estaduais. Tem vice-governador, enfim, tradicionalmente faz senador, tradicionalmente faz deputado federal. Se tem 5 deputados federais lá naquela naquela região, significa que no mínimo tinham 5 candidatos. E a gente sabe que tinham muito mais. Então acho que o número de candidatos não é o que define. O que define principalmente, para mim o principal fator, é a incapacidade do próprio candidato de arregimentar apoio dentro da cidade e aí conseguir sair. E essa crítica eu faço a mim, inclusive, porque eu sou um dos que se candidatou tanto em 2010 quanto em 2014. E do empresariado local de apostar, não só do empresariado, da sociedade civil de maneira geral, mas o empresariado de maneira particular, né? De apostar nos seus candidatos. É muito comum candidatos de fora virem aqui buscar dinheiro e a gente tentar buscar dinheiro e não conseguir com o empresário local.
Eu falo da época, evidentemente, que ainda era possível financiamento privado de campanha por CNPJs, mas ainda agora vai ser possível por CPF, a regra mais ou menos se equivale. Carlos Antônio, veja, eu em 2014, eu fui o que cheguei mais perto, tanto é que consegui ficar na suplência e assumir um período. Eu não tinha apoio de ninguém. Nenhum dos 21 vereadores da Câmara me apoiava, nenhum dos secretários municipais me apoiava, nenhum presidente de entidade me apoiava, e ainda assim eu fiz 13 mil votos. Tu imagina se eu tivesse o apoio de, sei lá, 1/4 da Câmara Municipal, só isso. Eu tinha chegado. O Guerni, que foi candidato, era vereador, o prefeito do partido dele chegou a dizer que ele não era o candidato dele, depois disse que era e tal, mas ficou uma confusão tão grande que o próprio governo não embarcou, ao menos não embarcou 100% na campanha dele. A outra candidatura do Volney é a mesma coisa, o Volney foi um candidato praticamente isolado na campanha. Resultado, perdemos os 3, né? Então, por quê? Porque os 3 foram incapazes de conseguir arregimentar apoio suficiente na sociedade civil. Então, eu estou sinceramente, com uma expectativa muito positiva com relação à campanha de 2018. Muito mesmo. Os meus adversários potenciais, que seriam a Ana Carolina e o Thiago Morastone, eles têm dificuldade de entrar por uma questão matemática. A sigla deles vai exigir um corte muito alto. Mas eu acho que é possível eles entrarem. Assim como é possível. E se no universo que tiver eles 2, e se eu também estiver candidato, eu acho absolutamente possível que os 3 entrem. Acho que existe possibilidade real disso acontecer. E se isso acontecer, a gente favorece também a eventual candidatura a deputado federal, que talvez, se não chega muito perto. Nós vamos ter uma vantagem, que é provável ter um candidato a senador com domicílio eleitoral em Itajaí e com chances absolutas de sucesso eleitoral. Isso ajuda, porque cria um clima dentro da cidade, potencializa as candidaturas, etc. O que pode mudar esse jogo eventualmente, o Jandir ser candidato a deputado estadual e talvez uma dessas candidaturas não sair e tal, e os votos migrarem talvez todos para ele, porque ele é um candidato muito forte. Mas, enfim, seja qual for o cenário que tiver colocado, eu acho que é muito provável que Itajaí saia desse ostracismo em 2018 e consiga, porque hoje me parece que existem, esses núcleos estão todos organizados, não sei se bem organizados, mas organizados para conseguir fazer uma campanha bem arregimentada. Vamos torcer. E a questão, vereador, dos votos por força de todas essas delações e acusações de corrupção e tal, enfim, fala-se muito nos altos índices que poderão acontecer de votos nulos e brancos. O senhor acredita? Acredito que sim, né? A eleição a passada de 2016 já evidenciou essa insatisfação do eleitor, que me parece vai se reproduzir em 2018. Talvez até mais, Carlos Antônio, porque a eleição de 2016 ela foi uma eleição municipal. Então, muita gente foi votar porque o vizinho era candidato a vereador, porque o pai, o primo, enfim, tem alguma relação pessoal com a candidatura. Quando você vai numa candidatura de estadual para presidente da República, os vínculos pessoais praticamente desaparecem, né? Então, eu acho que há uma tendência muito grande de uma abstenção muito alta na eleição de 2018, não tenho a menor dúvida. Para encerrarmos o nosso bate-papo de hoje, vereador, ficou muita coisa para a gente ainda conversar, mas até o final do ano vamos ter várias oportunidades aqui no jornalismo da TV Câmara, enfim. Poderíamos dizer que o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos é um crítico do prefeito Volney Morastone? Sim, em que pese muitas pessoas acharem que seja por uma questão pessoal, e definitivamente não é. Eu evito pessoalizar qualquer tipo de relação política. É a maneira de gestão mesmo, eu não concordei. Eu, inclusive, me coloquei à disposição do prefeito logo depois da eleição e logo depois me descoloquei quando eu vi a maneira como ele montou o governo e montou a lógica de governar. Não é isso que eu pensava para Itajaí, acho que a gente podia ter dado um salto de qualidade muito maior nesse ano de 2017, condições econômicas para isso a gente tem, e nós fizemos mais do mesmo. Então, sem dúvida, hoje eu tenho me posicionado de maneira independente, mas muito crítica ao governo do prefeito Volney. Perfeito. Essa será a sua linha para 2018? É bem provável que sim, a não ser que ele mude a maneira de fazer gestão, que eu acho muito pouco provável, dadas as manifestações públicas que ele tem dado, né? É um governo muito inchado, com muitos estrangeiros, muito fisiológico, com muito nepotismo, ainda que não aquele nepotismo que diz a lei, mas os da brecha da lei, mas que a gente sabe que existe. Muito pouca vontade de produzir excedente para fazer investimentos, né?
continua naquela lógica de ficar pescando no governo federal. Isso pode dar resultado, mas pode não dar, é uma aposta que não depende de ti, né? Então, eu provavelmente continuarei sendo crítico ao governo e que pese, lógico, quando as coisas acontecerem a contento, a gente vai estar ali para elogiar também, para votar a favor. Veja que a maioria dos projetos, na verdade, que vieram do governo, a gente votou a favor, nós nos posicionamos contra quando a gente entendia que o interesse público não estava devidamente presente. E assim vai ser nossa linha daqui até o final do mandato, nem só do ano, do mandato. Muito obrigado ao senhor pela sua participação aqui no nosso Fala Vereador de hoje. Obrigado ao senhor, saúde, ao senhor, sua equipe, na busca dessas coisas boas através do seu trabalho parlamentar para a nossa gente de Itajaí. Obrigado ao senhor por hoje ter aceito o nosso convite, ter estado aqui e conversado com a coletividade. Boa noite, vereador. Obrigado, Carlos Antônio, e boa noite a todos os telespectadores. A todos vocês que estiveram até o presente momento conosco, hoje aqui no Fala Vereador, Nicolas Reis Moraes dos Santos, vereador do PDT. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.